Fala, minha galera do canal Papo de Alvinegro, venho aqui mais uma vez. E vocês sabem, quando eu venho aqui num vídeo no YouTube, improvisado ainda, estou sem microfone, de mudança, ainda ajeitando algumas coisas aqui. Mas vocês sabem, quando eu venho aqui no YouTube é para vídeo importante, para vídeo de reflexão e para vídeo para a gente entender qual que é a dinâmica do Botafogo em relação ao seu elenco desse ano. Qual que vai ser a dinâmica em relação às contratações, ao que a gente pode pensar, né? Igual às vezes eu fiz no canal no ano passado, quando a gente teve várias trocas muito questionáveis, muito criticadas e algumas com razão, outras sem razão, mas né, na iminência do Savarino deixar o Botafogo, eu acho muito difícil ele ficar, porque ele já foi ofertado para muitos clubes e o que se interessou é do Rio de Janeiro, que seria o único empecilho para ele sair. Então, assim, acredito que ele já vai estar palavrado. O Botafogo quer muito o Wallace Davi, que é o volante da base do Fluminense. Então, assim, trouxe aqui o elenco do Botafogo, as peças que nós sabemos que estão certas, que estão vinculadas ao Botafogo, seja oficialmente ou seja por veículos extraoficiais, digamos assim. Mas é importante a gente pegar e se associar com o Martin Anselmi. O Martin Anselmi é o novo técnico do Botafogo e ele joga no esquema 3-4-3 de forma predominante. Vai ser sempre assim? Não. Uma hora ele vai ter uma peça ou outra, ele vai ter que fazer uma improvisação, igual aconteceu ano passado diante das várias lesões que ocorreram, principalmente no fim de ano. Vamos lá, goleiro. Eu vou falar aqui todos os jogadores de todas as posições, vou dar um panorama de time titular e reserva de acordo com o que foi jogado no ano passado e de acordo com o potencial do atleta, e vou falar o que eu acho que o Botafogo tem que concentrar em contratações. Vamos lá, goleiros temos Léo Link, Neto, Christian Lor e uma possível chegada do goleiro Andrew, aquele que foi do Botafogo, foi da base do Botafogo, tá no Gil Vicente, o Botafogo tá costurando um pré-contrato com ele, mas ainda não foi confirmado, então não podemos colocar ele como um jogador do Botafogo, até porque ele viria no meio do ano, não seria algo plausível agora para os planos de agora. Zagueiro, a gente tem David Ricardo, Barbosa, Bastos, e aí eu vou botar aqui o Riquelme, que é aquele do Sub-20, mas dependendo de como será o mercado do Botafogo, ele pode sim jogar no time profissional. E o Ítalo, jogador recém-contratado, não foi anunciado, o Botafogo neste momento ainda está em transfer ban, mas ele se apresentou ao CT Lonier e é uma tentativa desesperada do scout. Eu gosto de colocar ele num patamar mais ou menos igual o Elias Manuel. Não tô achando que vai ser um completo desastre igual o Elias Manuel, mas ele vem do Toronto B na MLS, ou seja, é um jogador muito apagado, mas ele tem 21 anos e pode ser revendido, é muito alto, tem 1,93 m, e se der bom, se conseguir desempenhar no esquema do Martin Anselmi, ele pode render uma boa grana. Não foram revelados as cifras que o Botafogo pagou, mas assim, vamos deixar ele ainda em espera, né? Como é bem dito. Lateral direito, nós temos Vitinho e Matheus Ponte. Lateral esquerdo, Marçal e Teles. Volantes, segundo volantes, temos o Danilo. E uma informação agora, recém-publicada pelo jornal Crônica da Argentina, que o Botafogo fechou com o Medina, com o Christian Medina, que estava com a carga toda voltada para o Medina, para substituir o Marlon Freitas, que saiu para o Palmeiras. Então eu vou botar aqui como um jogador do Botafogo. Pode ser que haja uma reviravolta por conta de transfer ban, que a gente ainda continua com o transfer ban, sim, mas está dado como certo. Então vou botar ele aqui como um jogador do Botafogo. E primeiro volante nós temos o Newton e o Alan. Para meio campo nós temos Montoro, Barreira, Santi Rodrigues. Eu vou botar o Joaquim Correa nessa posição porque acho que dificilmente ele vai jogar de ponta, e se for jogar de ponta vai ser mais na ponta esquerda. Então assim, para meio, e eu não estou botando o Savarino porque eu acho que ele já vai ser negociado com o Fluminense. Então assim, vamos colocar aqui como meias então, o Montoro, Barreira e Santi Rodrigues com o Joaquim Correa. Podemos ser meia, colocando 4 opções para o meio, e ponta esquerda. Já o ponta esquerda, nós temos só apenas o Matheus Martins, o Joaquim Correa jogando nessa posição como opção,
E eu não botei o Jefinho aqui, que eu acredito que o Jefinho não vai ficar no Botafogo. Já houve declarações de bastidores falando que ele não vai continuar no clube. Então, mesmo que ele seja emprestado, mesmo que ele seja, assim, não seja de fato vendido, definitivamente vendido, ele não deve jogar no Botafogo. Se jogar, ótimo, a gente tem mais uma pessoa, um jogador no elenco para contar. Mas não vou colocar como jogador. Então temos ponta esquerda, Matheus Martins e talvez o Joaquim Correa improvisado. Ponta direita nós temos Arthur, o 7, né, o baixinho, o Nathan Fernandes e o Luca Vidalba, que foi o jogador que o Botafogo, o primeiro reforço, assim, digamos assim, dessa janela, porque o Riquelme já estava palavrado com o Botafogo antes do Campeonato Brasileiro acabar. E o Vidalba é um cara, assim, que é meio Júnior Santos, ele corre muito, tem uma velocidade muito boa, uma explosão muito interessante, mas é um jogador meio falho em algumas jogadas, né? Eu acho que a gente vai ter aquele sentimento de Júnior Santos de xingar ele, de falar que ele é horrível e tal, mas de gostar quando ele, né, conseguir tirar uma jogada da manga do nada, assim, né? E eu acho que pelo esquema que o Martins Anselmi vem projetando, vem tentando definir o Botafogo, eu acho que pode ser interessante sim. E centroavante nós temos o Cadi, da base, o Arthur Cabral e o Chris Ramos. Vamos lá, Botafogo titular. Como eu falei para vocês, o Martins Anselmi gosta mais do esquema 3-4-3. É uma característica já nos seus trabalhos no Independente Del Valle, no próprio Porto, que não foi muito bem. Ele é um treinador que gosta muito do sistema defensivo sólido e um time que ataca bastante em relação às pontas, né? O Botafogo não vai jogar com pontas mas vão ter alas, laterais direitos e esquerdos que fazem esse corredor. E claro, com um meio de campo mais preenchido. Então seriam 3 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes e 3 atacantes, né? Então assim, não teria pontas de ofício, pontas para fazer essa correria. Seria mais a cargo dos alas, conectando com o meio de campo e passando para os atacantes. Mas assim, vamos lá. O Léo Link é o goleiro, assim, titular incontestável hoje, muito por conta da ruindade dos outros. Eu acho que o Christian Law pode ser uma opção interessante se ele se adaptar e se ele se desenvolver bem na temporada, mas por enquanto é o Léo Link. A gente tem Bastos, né? Vamos botar que ele já vai voltar da lesão bem, e esse é o titular. Bastos, David Ricardo e Barbosa formando a trinca de zagueiros. Aí você tem Vitinho, Newton, que sobressai sobre o Alan, o Danilo e o Alex Telles, formando aqueles quadros de meio campo. No ataque, Matheus Martins, que ou o Matheus Martins ou o Joaquim Correa, né? Mas vamos apostar de Joaquim Correa, Arthur Cabral e Luca Vidalba. Nesse esquema fica um pouco desequilibrada a questão de velocidade, porque a gente sabe que o Joaquim Correa não tem como forte a velocidade, é mais a técnica, é mais a questão do toque, né, da cadência dele, de amarrar um pouco o jogo, de trazer o drible, enfim. Então ficaria um pouco desequilibrado, porque do lado esquerdo a gente teria Alex Telles, que já é um jogador veterano, e teríamos o Joaquim Correa, que também é um cara que tem mais de 30 anos. No outro lado você tem Vitinho e Vidalba, que são mais dispostos fisicamente, digamos. Então ficaria um pouco desequilibrado. Na reserva a gente teria, por exemplo, nesse mesmo esquema, o Neto, o zagueiro Riquelme e o zagueiro Ítalo. Só a gente teria que pegar um da titularidade e botar aqui, o que deve acontecer bastante. O Botafogo, com essa maratona de jogos, vai revezar muito o jogador, e eu nem estou pensando em jogadores machucados, eu estou pensando mais na questão de revezamento de jogador. Aí você tem pelo lado direito Ponte, o Alan, primeiro volante, segundo volante Medina e o Marçal de lateral esquerdo. No ataque você teria o Cadi, de centroavante, ponto direito Arthur, e o ponto esquerda seria o Matheus Martins, então naturalmente. Se o Joaquim Correa for titular, seria o Matheus Martins de reserva. O que eu tenho para botar aqui vamos lá, vamos ao que interessa nesse vídeo. O goleiro, se o Botafogo fechar o pré-contrato com o Andrew, ele vem para ser titular, tá? E aí a gente vai fazer uma hierarquia de goleiros. Ele vem para ser titular, mas não sei se assumiria como titular, a não ser que a gente esteja muito mal de goleiro até então, que o Neto não tenha conseguido performar nada, que o Léo Link esteja daquela forma. E eu digo mais para vocês, se o Andrew for contratado do Botafogo para vir no meio do ano, grande chance do Botafogo vender o Léo Link, né? Porque não faria sentido ele ficar com Christian Law, Léo Link, Raul, Andrew e Neto, 5 goleiros.
provavelmente ele venderia o Léo Link para trazer o Andrew. Então seria um ótimo movimento para mim, recuperar aqueles 11 milhões de reais que a gente pagou no Atlético Paranaense e quem sabe botar 20, 25 milhões, porque assim, por mais que o Léo Link seja limitado, eu acho que para mercados alternativos ele pode ser vendido por mais ou menos 4 milhões de euros, por exemplo, um time da Turquia, um time de uma liga mais baixa, pagar 4 milhões de euros nele hoje seria mais ou menos 26 a 27 milhões de reais. A gente venderia praticamente pelo dobro, né? Mais que o dobro. Então, assim, seria interessante se fosse nesse sentido. E eu vou torcer por isso. Na zaga, cara, eu fico me perguntando o que a gente pode fazer em relação à zaga. Por quê? Contratando o Riquelme e recentemente o Ítalo, a gente teria que trazer mais um jogador pesado, né? Porque assim, vamos lá, temos esquemas de 3 zagueiros, Bastos, David e Ricardo, se ninguém foi vendido, tá? Esse vídeo todo é baseado nisso. Bastos, David Ricardo e Barbosa. Se a gente, por exemplo, perde o David Ricardo por um cartão amarelo ou perde o Barbosa, a gente tem que botar uma pessoa, um jogador um pouco mais equilibrado, um pouco mais experiente. Então o Botafogo, sim, ele precisa de um zagueiro, né? Principalmente na parte direita, na ponta direita, porque o Bastos vai vir de cirurgia, não vai estar totalmente adaptado, ele vai ter que fazer aquela readaptação. Então sim, o Botafogo tem prioridade para a posição de zagueiro, principalmente direito. Então um zagueiro pelo menos teria que vir. Aí a gente tem aqui o Ponte, eu acho que ele consegue suprir a ausência do Vitinho, não para ser titular, mas é um bom reserva. O Alan, sim, o Alan a gente não teria uma condição de ter só ele como suplente de primeiro volante. O Botafogo precisaria de um volante para sair jogando e seria talvez a posição do Ferrarese, né? Que o Botafogo tentou e tal, mas eu acho que não vai acontecer mais. Então o Botafogo precisaria sim de um primeiro volante. Então até agora seria um zagueiro pela direita e um primeiro volante. O Medina chegando, ele supre a questão do Marlon Freitas e faz a divisão com o Danilo. Lembrando que por algumas vezes o Newton também jogou de segundo volante. Não é a característica dele, não é o principal dele, mas para segundo volante eu acho que o Botafogo fechando com o Medina não precisaria ter urgência por enquanto. Na lateral esquerda me preocupa porque são 2 jogadores veteranos. E eu vou entrar um pouco na questão já da ponta esquerda, porque é o Cuiabano, gente. Se o Botafogo conseguir um empréstimo, né, revitalizar, né, prosperar um empréstimo, pelo menos até o meio do ano, né, que eu acho que o Botafogo vai ter um pouco mais de fôlego financeiro, a gente podia muito trazer o Cuiabano, porque ele traria jovialidade, ele traria a questão do resgate físico nessa posição que tem 2 veteranos, um de 30, que vai fazer 37 anos, então é interessante a gente trazer o Cuiabano para suprir a lateral esquerda quando precisar e também para a ala esquerda, porque a gente tem Matheus Martins e Joaquim Correia aqui. E o Cuiabano é o cara da velocidade, é o cara do corpo a corpo. Eu não vejo muito esse cara sendo o Matheus Martins, porque eu não sei como ele está. Nas últimas vezes que ele entrou, não foi bem, né? Ele marcou um gol contra o Fortaleza fora de casa naquela goleada de 5-0, mas eu não sei como o Matheus Martins vai voltar. Se vier um cara bem preparado fisicamente, ótimo, mas eu prefiro ter 2 dele, né, sendo o Cuiabano e ele, como opção mais o Joaquim Correia, que não é um cara de velocidade, para a gente conseguir ter um sistema sólido de jogo. Então, até agora, zagueiro pela direita, primeiro volante, lateral esquerdo e ponta esquerdo. Seriam os 3 até agora. Na centroavância, eu também acho que o Botafogo precisa contratar, porque assim, você pode botar o Cadilho, mas ele tá jogando a copinha, cara. É um cara, né, que vai talvez sentir o peso de algumas partidas, né? Por exemplo, contra o Sport, que ele fez 2 gols e decidiu a partida. Beleza, mas e se for numa Libertadores, numa pré-Libertadores que a gente precisa do resultado? A gente precisa de um centroavante de peso nesse ponto. E o Chris Ramos vai ser devolvido no meio do ano. E é um cara que é muito inconstante também. Pode ser que machuque, pode ser que não. Foi um pedido do David Ancelotti, ele nem está mais no clube. Então provavelmente ele não vai ser mais usado. Então assim, você tem o Arthur Cabral que está fazendo uma pré-temporada agora, vai ter um tempo talvez de recuperação. E é um cara que, assim, pelo que eu vi nos stories, ele tá treinando. Então é um cara que, pelo menos na parte física, ele vai se dedicar. Mas a gente precisa de um cara suplente. O Cadinho como terceira opção, ótimo, excelente, mas tem que ter um centroavante. E pela ala direita, a gente já tem o Vidalba que foi contratado, vai ter o Arthur baixinho e vai ter o Nathan Fernandes. Então nessa posição não seria preciso neste momento. Então, para mim, para finalizar esse vídeo e colocar você também para pensar, você também para refletir, a gente teria
que ter como prioridade a contratação de um zagueiro pela direita, a contratação de um primeiro volante de boa saída de bola, né? Porque você botando o Alan como terceira opção, tá bom, ele poderia ser útil em algum momento, mas ele como segunda opção direto não vai, ele não faz um jogo inteiro, né? E o Newton é muito inconstante, então chegando um volante de maior pegada seria excelente. Um lateral esquerdo para ajudar na questão do Marçal e do Telles, que são veteranos, então assim, seriam 3 posições até agora. E se o Cuiabano viesse, ele faria tanto a lateral esquerda quanto a ala esquerda, né? A questão do pontinho ali, que não teríamos pontas, né? Relembrando que o 3-4-3 ele usa 3 atacantes e os alas fazendo os laterais fazendo o corredor. Então assim, mas seria excelente o Cuiabano na questão do esquema do Martim Anselmi e o centroavante. Então para mim, 1, 2, 3, 4, 5 posições que o Botafogo teria que se concentrar. Mas a minha maior preocupação, de fato, é a questão da zaga. Porque se a gente tem um Bastos voltando, um David Ricardo e um Barbosa que seguram ali, mas se um deles machucar, a gente não tem mais ninguém, a gente tem esses 2 iniciantes. Né? Eles como talvez uma quarta ou quinta opção, aí seria legal, que você não bota os garotos numa fogueira. Então, assim, essa é a minha análise do elenco do Botafogo. Eu acho que se a gente quiser um elenco para fazer uma disputa legal dos campeonatos que a gente está fazendo, que a gente vai ter, ou a gente fecha a casinha e contrata 5 posições, como eu falei, zagueiro, primeiro volante, lateral esquerdo, ponta esquerdo e centroavante, ou, minha galera, a gente vai vender todo mundo e vai sobreviver nas competições. Porque, assim, eu nem estou colocando algo muito difícil de acontecer. Né? Porque o próprio Botafogo, na nota que ele fez, esclarecendo um pouco da questão do transfer ban, falou que vai ser muito ativo no mercado. Então, se ele contrata nessas 5 posições, a gente tem pelo menos algumas opções de banco que sejam parecidas, um pouco mais equivalentes que as que estiverem no campo jogando. Então, assim, isso dá uma segurança pra gente. A gente tem uma maratona de jogos até março, se não me engano, são cerca de jogos a cada 3 dias, a partir de janeiro até março, por conta da pré-Libertadores, a gente não conseguiu se classificar direto. Então, assim, seria muito interessante. Agora, se a gente também não tiver uma base, e essa base ficar, porque o que eu tô falando aqui, Alex Telles, Barbosa, ainda não renovaram seu contrato. Como que vai ser? O Danilo, a gente não sabe se ele vai ser negociado, se ele for negociado, né? Então, assim, é interessante a gente manter essa base pelo menos até o meio do ano, pelo menos até o John Textor conseguir administrar melhor essa questão do fluxo de caixa do Botafogo em convencer os credores da Eagle a aceitarem a sua recompra e a gente finalmente se desgarrar desse grupo econômico de futebol. Beleza, galera? O Papo de Alvinegro fica por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!